Olá, bom dia para você acompanhando a programação da TV Paranaíba. Domingo, dia 21 de maio. Está começando o Política Cruzada, hoje discutindo o tema talvez mais importante deste ano e mais importante dos últimos anos, assim se eu posso dizer dessa forma. Nós imaginávamos que muita coisa tinha acontecido no governo do PT, e aconteceu mesmo. Na semana que passou, tudo isso foi colocado à prova, porque no governo Temer também a corrupção continua tomando conta do país. Na quarta-feira, denúncias vieram à tona envolvendo o presidente da República, Michel Temer, o senador da República por Minas Gerais, Aécio Neves, e mais uma quantidade de outros políticos. E isso fez com que o Senado, a Câmara Federal e até o próprio governo federal paralisasse as ações essa semana. Nada caminhou. Graças a Deus, o cenário econômico do país não mudou muito. O país continua se renovando e continua seguindo o fluxo dele, o caminho dele. Mas politicamente nós precisamos discutir o assunto porque tem a ver com a sua vida. E é por isso que nós estamos reunindo aqui duas autoridades nos assuntos que nós vamos discutir hoje. Nós estamos com o professor Alexandre Valmont, que volta ao programa mais uma vez. Bom dia. Meu olá aos telespectadores, bom dia. E também estamos com o procurador da República, o doutor Onésio Amaral. Bom dia, doutor. Obrigado. E bom dia também, doutor. Perdão pelo esqueci aqui de apresentar o senhor. É professor da Universidade Federal de Uberlândia, doutor em instituições jurídicas políticas. E aí a gente vai discutir esse assunto porque no mínimo algo que deixa a gente constrangido, né? Se a gente achou que pior que estava não teria condições de ficar fazendo um trocadilho com a piadinha do deputado Tiririca, Ficou, né? Vamos começar com o professor Alexandre. Professor, como é que está, do ponto de vista do senhor, a situação do presidente Michel Temer, a situação do senador Aécio Neves? E aí tem outros nomes aqui que a gente pode citar. Ministros do Supremo Tribunal Federal foram citados nessa história, juízes federais, um procurador da República foi preso, tudo a partir de uma delação que foi feita pelo presidente do grupo JBS. E aí? É uma delação, mas é uma delação bastante abrangente, como você mesmo mencionou, né? Essa delação, ela traduz para todos nós, né, nós da sociedade brasileira, uma série de problemas que nós temos em todas as instituições. Mas é um baita de um retrato de algumas falhas, né, que nós temos em todas as instituições. Eu vejo, por um lado, bem positivo isso. Mesmo toda essa bagunça dessa semana? Sim, porque nós estamos testando os limites institucionais de renovação e de transformação. E no final das contas, acho que a gente vai sair com uma boa notícia disso aí. Ou seja, a sociedade brasileira conseguiu dar um passo enorme à frente, limpando, resolvendo alguns problemas gravíssimos que apareceram nessa delação. Não nesse domingo, né? As coisas ainda estão muito escuras, mas lembra que depois de uma nuvem pesada daquela chuva sempre abre um sol. E eu vejo esse sol muito forte vindo aí. Vamos lá, doutor Exatamente desse ponto que o professor tão bem colocou é que eu gostaria de continuar. Porque a coisa acho que ainda vai ficar muito pior. Pelo que a imprensa noticia, haverá mais à frente delações relativas ao próprio judiciário e ao sistema financeiro. Há várias notícias circulando na internet nesse sentido. Mas, como bem colocou o professor, e fazendo uma metáfora simples para o telespectador, quando nós começamos a tomar um remédio em relação a uma doença muito grave, geralmente nós pioramos, o organismo recebe aquele medicamento que o agride também e nós temos uma piora momentânea. Ou como uma reforma em casa. Você primeiro bagunça tudo e fica aquela confusão, mas depois, se a coisa é bem executada, você caminha para algo melhor. Para isso é preciso, e a Lava Jato tem insistido nisso, que ela não vai salvar o país sozinha. É preciso que nós façamos as reformas para que os mecanismos institucionais sejam mais propícios a melhores resultados, a evitar a corrupção. E aí nós temos N outros pontos que eu gostaria de discutir ao longo do programa. Nós estamos falando, inclusive, da própria lei de abuso de autoridade, foi falado do procurador que foi preso, que mais uma vez, e foi pegos diálogos falando sobre abuso de autoridade, o que mostra mais uma vez que o Ministério Público e o Judiciário tendem a cortar na carne. Percebem, atuam, expulsam seus membros e tomam medidas. Por que os partidos políticos não expulsam os políticos que estão envolvidos em escândalos dessa monta? Claro que todo mundo tem direito ao contraditório, à ampla defesa, ao trânsito em julgado, mas para o aspecto penal, para o aspecto político, será que aquelas pessoas têm condições de nos representar? Eu vi isso em uma matéria da internet, atribuindo ao juiz Sérgio Moro a fala, não sei se é, mas os partidos não fazem nada. É um escândalo atrás do outro
O próprio senador é citado, já estava em outras citações e não se faz nada, continuava como presidente do partido. Se não é um escândalo dessa proporção, iria continuar até agora, e tantos outros. Não se faz nada, aliás, pelo contrário, se mantém em altos cargos do governo e, inclusive, perpetrando crimes, como o próprio procurador-geral já colocou. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Vamos voltar ao doutor Alexandre aqui. Doutor, me fale o seguinte. Tudo que o senhor já viu no noticiário, tudo que foi divulgado a partir da documentação fornecida pela delação premiada, que já foi autorizado, já foi divulgado, foram divulgados os áudios, toda a papelada, toda a delação que foi feita está transcrita e revelada. O conteúdo que tem lá já é suficiente para demonstrar que o presidente Temer cometeu um crime? Sim, sim. Na verdade, pelo sistema de normas brasileiro, né, nós teríamos aí vários desdobramentos, desde o crime de responsabilidade, ou seja, teremos um novo processo de impedimento de um presidente que obstaculiza o funcionamento de um outro poder. Ou seja, ele está atrapalhando a Polícia Federal, atrapalhando o Ministério Público, atrapalhando a Justiça. Meios sórdidos para impedir o funcionamento regular da Justiça, impedindo a boa administração da Justiça. E também, o que várias passagens demonstram, né, é um trânsito pela administração pública que flerta abertamente com a ilicitude. Né? Várias outras passagens da delação mostram isso. Então é interessante ver, eu falei, crime de responsabilidade, que seria o tratamento pela casa política, sem descurar do desdobramento criminal no juízo comum, que até esse momento seria o Supremo. São duas frentes muito fortes, né? E é claro, essas frentes jurídicas têm uma velocidade, tem uma outra velocidade aí, que possivelmente pode até atropelar algumas coisas que nós estamos falando agora aqui. Incontrolável, não tem como nós falarmos isso agora, porque é incontrolável. Pode ser que enquanto a gente conversa aqui, já sai uma decisão ali e ele já esteja fora do cargo. Mas mais do que isso, a gente não sabe os desdobramentos e a velocidade política disso. Veja, o presidente se pronuncia esta semana dizendo não renunciarei. Esse não renunciarei vale por quanto tempo? Um dia, 2, 3, uma semana. Exatamente. Né? Essa velocidade política independe de desdobramentos jurídicos que possam acontecer. Eu acredito que ele está pagando para ver até o tamanho disso. Agora que ele já sabe o conteúdo, ele está medindo para saber a repercussão. E, pelo que parece, a repercussão assim está crescente. Tanto que a PGR, a Procuradoria-Geral da República, já fala em 3 crimes cometidos por ele. Corrupção passiva, obstrução de investigação, organização criminosa, que foi o senhor acabou de dizer, e participação dele nesta organização criminosa que está sendo investigada. Sim, exatamente. Veja, tem uma situação muito interessante do ponto de vista do direito constitucional, porque nós temos uma regra, né, na Constituição que o processamento dos feitos de natureza criminal contra o presidente dependeriam de autorização da Câmara. Porém, já há algum tempo, alguns julgados do Supremo caminham no seguinte sentido: se houver ofensa à própria marcha do processo, prisões processuais podem ser determinadas pelo Supremo. Até do presidente? Seria uma novidade, não há nenhum caso, porque isso é inédito. Nós nunca tivemos um presidente envolvido numa situação como essa, isso é inédito. Não há parâmetro. Né? Nós temos algumas lembranças ou memórias de situações próximas a essa, mas nunca houve algo como este. Né? Então, veja, eu não descartaria a possibilidade de uma prisão processual envolvendo o próprio presidente da República, decretada pelo Supremo, independente de autorização da Câmara dos Deputados para o seu processamento. O senhor também acredita numa possibilidade como essa, doutor Onésio? Seria possível o Supremo agir dessa forma, já que a PGR já pediu algo dessa? A gente não sabe se pediu prisão ou se expôs o caso com essa magnitude. Mas pediu do senador Aécio Neves, né? Não do presidente. Que não foi deferida. O ministro Fachin decidiu, eu não tenho conhecimento ainda da decisão, dos termos exatos da decisão, mas talvez fosse até razoável, mas reforça o que a PGR vem mostrando, inclusive que foi muito criticado quando foi pedida a prisão do Delcídio. Os criminosos continuam a praticar os crimes. Tem se dito que a Lava Jato tem forçado, até com críticas das associações da magistratura, porque isso não é postura de um ministro e juiz, criticar decisões dos próprios colegas, não em ambiente acadêmico, mas de maneira pessoal e na forma até de ataques, e dizer que esses criminosos de reféns, como se eles fossem as vítimas, invertendo os papéis. Né? Declarações como essa para dizer que a Lava Jato quer forçar depoimentos, torturando em razão de prisões. O que a Lava Jato responde? E agora nós estamos vendo. Os crimes continuam, as quadrilhas não se intimidam. Basta ver o simples fato do presidente receber uma pessoa que é ré
e que, mais do que isso, receber na surdina. O áudio é claríssimo ao dizer que, olha, eu entrei, o portão já foi sendo aberto, eu venho aqui na surdina, ninguém me viu. Se é um encontro lícito, normal, com empresários para discutir economia, por que fazer desse jeito? É exatamente isso que o doutor Onésio está dizendo e que o professor está dizendo também. Você deve estar em casa pensando assim, mas como assim prendeu e o crime continua? É simples. O áudio que foi gravado, esse áudio que nós estamos citando aqui do empresário, dono da JBS, ele foi gravado no fim do mês passado, quando a Lava Jato estava assim, em pleno vapor, prendendo muitos políticos e gente envolvida com a corrupção, gente que estava limpando os cofres do Brasil, e tinha político pedindo dinheiro. Quem, por exemplo? O senador Aécio Neves, nas gravações, aparece pedindo 2 milhões de reais para pagar um advogado para defendê-lo, onde? Na Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato estava chegando nele, cada vez mais próximo, como chegou nesse caso em específico. E o presidente Temer pedia que o presidente da empresa continuasse pagando o Eduardo Cunha, ex-presidente da Câmara, ex-deputado federal, que está na prisão e ameaça fazer uma delação premiada para entregar ao presidente da República. Rick, eu tive muita vontade de ser repórter quando eu vi os repórteres questionando o advogado do senador e ele dizendo que isso era um pedido privado entre amigos. Eu não vou nem comentar o cabimento ou não disso. Eu gostaria de perguntar para o advogado por que um pedido privado, meu amigo, professor Alexandre, me empreste, por favor, 2 milhões de reais, essa bagatela para poder pagar advogado, mas, por favor, não passe para minha conta. Isso não tem nada de errado, é um pedido entre amigos. Tem uma mala mande por mala, deposite na empresa de terceiros, mande outro pegar, inclusive dizendo que, se for o caso, é preciso que eu possa matá-lo antes de fazer a delação. Esse é outro ponto crítico, né, professor? Quando ele fala isso, ofende, e aí a gente não sabe assim, até que ponto vai a ousadia de um senador da República ao dizer que, olha, a gente tem que entregar para alguém que, se houver a ameaça dele fazer uma delação, a gente mata. Olha só, nós começamos esse programa e eu falei que via algo muito positivo em tudo que está acontecendo. A pessoa tem a disfarçatez de, durante todo esse processo tumultuadíssimo, com todos os indicadores das autoridades policiais, do Ministério Público e outras tantas, né, a própria imprensa investigando, continuar com esse modo de operação. Quando eu digo que é positivo, é que esse modo de operação não é de 4 anos, não é de 10 anos, não é de 40 anos. Se arrasta muito tempo. Então veja, isso é uma janela de oportunidade. Vamos usar essa expressão, a janela de oportunidade que nós estamos vivendo agora, porque um cálculo que deve ser feito é o seguinte: praticamente todos os atores políticos de destaque estão envolvidos, de A a Z. Os nomes consagrados, alguns cresceram em oposição à ditadura, outros já são do período posterior à ditadura. Há um enorme questionamento de uma série de modos de operação do processo político, das relações com o poder econômico e da gestão do Estado brasileiro. É uma enorme janela de oportunidade que se abre para a população e para as instituições em geral, nós repensarmos essas coisas. Quando um senador, apesar de todos esses problemas, continua operando com aquilo que já ocorria, é porque está enraizado, isso é muito grave. Ele já não consegue abrir mão daquilo, né? Exatamente, quer dizer, eu tenho que patrocinar um advogado para defender meus interesses. Me socorro do quê? Do meu patrimônio? Não, eu vou à caixa justamente do agente econômico que está envolvido nisso. Que o agente econômico que já foi beneficiado pelo Estado. É um círculo vicioso, pernicioso de ilicitude. Dinheiro público que vai parar na empresa, que vem parar na mão do senador, que vem parar na mão do presidente da Câmara, e aí... Nós olhamos para as pessoas nas ruas, para o trabalhador, para todas as ocupações, para aquela senhora, para aquele senhor, e as pessoas vêm com aquele... E é natural, né? Aquele sentimento de ojeriza tudo mais. Mas essa ojeriza tem que se pensar justamente que nós desnudamos, nós trouxemos à luz do sol uma série de realidades que atormentavam a vida institucional, a vida política brasileira. Isso é uma oportunidade raríssima. Professor, e se me permite até um pouco mais, essas coisas estão sendo trazidas à luz, ainda é necessária uma mobilização popular bem maior e o apoio a toda essa operação de limpeza, mas mais, isso tem se processado num ambiente de absoluta normalidade institucional. Há um ou outro por aí que fala em golpe, mas ninguém leva isso a sério. Golpe, eu digo intervenção militar, ninguém leva isso a sério. Então, ou seja... Nem os próprios militares, né? Isso, nem os próprios militares. Nós estamos dando uma aula de democracia, que é tentando limpar, corrigir estrutura
seguras dentro da única forma possível, que é a forma democrática, apesar de todos os problemas que ela gera. Tá bom demais, não tá? A gente vai fazer um intervalo para tomar um café e volta já já, não saia daí.